hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula sobre distúrbio do volume de líquidos. Nós vamos abordar hoje sobre o tratamento da hipovolemia. Na aula anterior nós abordamos aí sobre a hipovolemia, sobre definição, mecanismo de ação, que é a fisiopatologia dela e também as principais manifestações clínicas. Hoje nós vamos abordar especificamente sobre o tratamento da hipovolemia. Então, se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui onde está escrito inscreva-se, dê um like e compartilhe o nosso vídeo na rede social. Assim você vai estar ajudando bastante o crescimento desse canal e ajudando também que esse conteúdo possa chegar em outras pessoas que possam estar precisando conhecer um pouco mais sobre a hipovolemia. Tá bom? Então vamos abordar hoje sobre o tratamento da hipovolemia. Então, quando o profissional de saúde planeja a correção da perda de líquido para o paciente com hipovolemia, tem que levar sempre em consideração duas situações. A primeira, a manutenção do paciente, e a outra são outros fatores que podem influenciar a necessidade de líquido. A primeira que é a manutenção desse paciente, para ele manter assim o paciente em equilíbrio. Uma vez que ele perdeu uma certa quantidade de líquido para o meio extracelular, precisa ser mantido a homeostase desse paciente, principalmente a reposição de líquido, como no caso, o nosso conteúdo é falando sobre hipovolemia. Nesse caso, a manutenção do paciente, ou seja, a reposição dessa grande quantidade de líquido que é perdida, que pode ser por várias maneiras, líquido para o terceiro espaço, através de também de hemorragias, pode perder líquido, pode perder também em consequência de insuficiência da suprarrenal. Então, uma série de fatores podem vir causar a hipovolemia, tá certo? Outros fatores que nós devemos também ficar muito atento é no caso da febre e suor, que o paciente ele pode vir apresentar também perda do volume de líquido. Então, quando o profissional de saúde ele planeja a reposição desse volume de líquido, tem que levar em consideração a manutenção do paciente e outros fatores para manter a homeostasia desse paciente. Então, quando a perda do volume de líquido não é grave, pessoal, quando ela não é grave, a reposição de líquido pode acontecer por via oral, que é a preferida nesse caso. Então, nesse caso, se o paciente pode ingerir, tá certo? Se o paciente está consciente ali, pode ingerir aquela quantidade de líquido que ele perdeu. Nesse caso, a via de preferência é a via oral. Eu posso dar um exemplo para vocês, como no caso da diarreia. O paciente está apresentando uma diarreia, então a reposição de líquido no primeiro momento no tratamento pode ser a reposição desse líquido através do soro de reidratação oral, que é o soro caseiro, tá certo? Ou via oral. Agora, se a perda de líquido são agudas ou graves, que não dá tempo para repor esse líquido por via oral, tem que se lançar mão de uma outra via, a administração por via intravenosa ou endovenosa vai ser necessária nesse caso, tá certo? Então, fique muito atento. Se a perda de líquidos são agudas ou graves, está perdendo líquido, fluidos, sangue, está perdendo em grande quantidade, muito rápido, a reposição, a administração de soluções tem que ser feita por via intravenosa ou endovenosa antes que aconteça o pior com o paciente. Então tem que estar consciente quanto a esses dois métodos de reposição do volume de líquido, tá certo? Então ficou bem claro no caso desse slide. No caso, quais são as soluções que nós usamos para repor esse líquido? Nós temos as soluções eletrolíticas isotônicas. Isotônica, por que iso? Porque tem uma tensão igual à da circulação, tá certo? Por isso que são chamadas de soluções eletrolíticas isotônicas. Quais são essas soluções eletrolíticas isotônicas que temos no mercado? O soro ring-lactato ou ring-lactato, cloreto de sódio, chamado também de soro fisiológico 0,9%. Nós temos essas soluções eletrolíticas isotônicas, que são utilizadas para tratar pacientes que são hipotensos, essa hipotensão causada principalmente por hipovolemia, ou seja, tratamento de paciente hipotenso com hipovolemia. Essas soluções eletrolíticas isotônicas são usadas para tratar esse tipo de paciente, principalmente porque essas soluções eletrolíticas expandem o volume plasmático.
Uma vez que está perdendo muito líquido em grande quantidade, são usados esses métodos para ser administrado esses eletrólitos isotônicos por via intravenosa ou endovenosa, porque eles causam assim uma expansão no volume plasmático. Ao contrário, quando o paciente normaliza, ele não é mais um hipotenso causado principalmente por uma hipovolemia, quando ele está normotenso, se lança a mão aí, quando o paciente estabilizou já, se lança a mão aí de uma solução eletrolítica hipotônica, ou seja, um cloreto de sódio ou soro fisiológico 0,45%. Porque se usa esse tipo de artifício ou esse tipo de solução eletrolítica hipotônica. Principalmente é usado para promover eletrólitos e água para excreção renal dos resíduos metabólicos. Então, para a manutenção do paciente, uma vez que estabilizou, ele é normotenso, se usa assim uma solução eletrolítica hipotônica que nós chamamos de soro fisiológico 0,45%. Tá certo, pessoal? Continuando aqui sobre o tratamento clínico da hipovolemia, nós temos a seguinte pergunta: quando a terapia deve ser mais lenta para evitar a sobrecarga de volume no organismo? Nesse caso, devemos realizar avaliações frequentes e exatas. Nós vamos avaliar frequentemente e com exatidão na reposição de líquido desse paciente. Nós devemos avaliar o balanço hídrico desse paciente, nós devemos avaliar o peso também desse paciente. Se o paciente pesa 50 quilos e hoje ele está pesando 49 quilos, quer dizer que ele perdeu 1 litro, né? 1 litro significa 1 quilograma. Devemos avaliar também os sinais vitais do paciente. Esses sinais vitais do paciente, devemos avaliar a pressão arterial, se essa pressão arterial está baixando, se a frequência cardíaca desse paciente está normal ou se essa frequência cardíaca aumentou, tá certo? Uma vez que o paciente tem uma hipovolemia, a frequência cardíaca aumenta, a temperatura do paciente, quando ele tem hipovolemia, esse paciente, a temperatura aumenta, tá certo? Então, os sinais vitais são muito importantes avaliar para acompanhar e avaliar principalmente os órgãos vitais se estão respondendo bem à terapia. A pressão venosa central, no caso da hipovolemia, mesmo que o paciente tenha um sistema cardiovascular normal, no caso da pressão venosa central vai acontecer, ela vai diminuir com a hipovolemia. O nível de consciência do paciente, quando o paciente tem hipovolemia, o nível de consciência do paciente fica comprometido. O nível de consciência, ele pode ter uma perturbação mental, nesse caso, em consequência da diminuição da perfusão a nível cerebral. E com a reposição do volume de líquido, isso pode vir a ser estabilizado. Avaliar também os sons respiratórios. Os sons respiratórios normais do nosso corpo são os murmúrios vesiculares. Uma vez que está repondo líquido, que você tem parâmetros que sons respiratórios daquele paciente inicialmente apresenta murmúrios vesiculares, que são respiratórios normais, tranquilo. Uma vez que durante a reposição de líquido ele pode vir a apresentar sons respiratórios anormais, você tem parâmetro de avaliação nesse caso. Além disso, nós devemos avaliar também a coloração da pele desse paciente no momento dessa reposição. Uma vez que a gente avalia a coloração da pele, que ela pode estar pálida, no caso da hipovolemia, fica pálido, fria e pegajosa em consequência da vasoconstrição. No momento da reposição, essa coloração da pele ela pode vir se estabilizar e deixar de ficar fria, porque vai acontecer uma expansão nesses locais periféricos, tá certo? Então, tudo isso é feito para determinar quando a terapia deve ser mais lenta para evitar, assim, a sobrecarga de volume. Então, durante a reposição, não é simplesmente você instalar uma solução isotônica e abrir. Você tem que saber avaliar de uma maneira exata e contínua e periodicamente para evitar a sobrecarga no organismo desse paciente. Outro ponto fundamental no tratamento clínico do paciente que apresenta hipovolemia é como determinar a velocidade de administração de líquidos. Então, como determinar a velocidade de administração de líquidos?
Essa velocidade de administração de líquidos baseia-se na gravidade da perda e na resposta hemodinâmica do paciente à reposição no volume que está em curso. Ou seja, a gravidade da perda, se está perdendo muito líquido, a velocidade é maior. E também essa avaliação depende muito da resposta hemodinâmica do paciente. No momento que está repondo esse líquido, essas soluções isotônicas eletrolíticas, tá certo? São avaliadas as respostas hemodinâmicas desse paciente. Como você pode avaliar essas respostas hemodinâmicas do paciente? Através da frequência cardíaca, da pressão venosa central, através da pressão arterial, através também da perfusão periférica. Então, aí nós podemos avaliar aí a resposta hemodinâmica do paciente, se está tendo uma boa resposta ou não. Você que está chegando agora no nosso canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, pessoal, eu convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, ative o sino, dê um like, dê essa força para o nosso canal para a gente crescer cada vez mais e trazer conteúdo aqui para vocês de graça, tá certo? E assim tu ajuda a gente e nós ajudamos vocês. Ficamos por aqui e fique com Deus. Até o próximo vídeo.